Olá amigos, eu sou Rodrigo Manzini, novo gerente de marketing da Valclay. E hoje eu vou apresentar para vocês um novo catálogo que foi elaborado especialmente para facilitar o trabalho de vocês no dia a dia. Tá? Esse trabalho vai ajudar você, reparador, lojista e distribuidor de autopeças. Os antigos catálogos eram separados por linha de produtos. Tá? Então você não vai ter que mais se preocupar com o quê? Buscar a válvula numa página, sensor em outra página, flange em outra página, interruptor e os tubos em outra página. Na mesma linha você vai encontrar o veículo e a válvula, o sensor, a temperatura, todos os produtos Valclay que vão nesse determinado veículo. Tá? E com isso vai facilitar e agilizar o seu trabalho no dia a dia. Ok? E para adquirir o catálogo ou maiores informações, basta entrar no site www.valclay.com.br ou através do telefone 011 2033 1077. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu Mac. Lembrando apenas que, para quem nos acompanha nas aulas ao vivo desse mês de abril, toda terça-feira é dia de sorteio. Então, no final da aula, teremos, para quem nos acompanha na aula ao vivo, o sorteio de uma camisa da Valclay, alusiva aí à Copa do Mundo 2014. Então, chegando a Copa do Mundo, né, pessoal? Aqui no Brasil. Então, no final da aula, temos aí o nome de mais um contemplado desta camisa Valclay. Agora sim, o nosso boa noite oficial para a nossa aula técnica de número 19 de 2014, iniciando a semana, né? Após um feriado prolongado brasileiro, né? Um feriado a nível Brasil, né? São raros os casos que tem um feriado assim tão longo para o Brasil inteiro. Geralmente é uma cidade, uma capital, um estado, né? E esse foi realmente a nível Brasil, retornando agora com toda a energia para mais uma semana de aula aqui no seu Mac, no seu Universo do Mecânico. Deixa eu dar um alô aqui ao Alessandro Tomás, Francisco Neves Neto, Cleiton Marcelo Costa, André Amorim, Leandro Calegaro, Leandro Luft, Leandro Cruz, Marcos Gutierrez, João Souza, José Almir Alencar, Autopeças Fabiano, Gilberto Braz, Genério Passamai, Edu Pereira também linkado, Magno Bertoldi, tantos alunos linkados, já dando seu alô, sua boa noite e já participando aqui de mais uma aula técnica no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Vamos lá ao título da aula de hoje, terça-feira, injeção eletrônica. Siemens 3134 para o Sandero e Logan 1.6 motor flex. Hoje o nosso 7º encontro já sobre esse sistema e teremos sensor parte 4. Então mais uma aula de informações, sinais de entrada dessa linha Renault, Sandero e Logan 1.6 para todos vocês. Aula passada, o tema ainda em sensores foi lambdas e temperatura do motor. Eu falei sobre as duas sondas, os dois sensores de oxigênio desse Renault Sandero, Renault Logan, temperatura do motor, o sensor de água, também comentei a respeito dele. É uma dica importante para vocês, hein? Lambdas. Na maior parte da linha Renault, você tem o uso de sonda lambda igual antes e depois do catalisador. Então, na maior parte, é o sensor idêntico, É a mesma peça, claro. Cada uma com a sua função, a sua posição de montagem, mas a peça em si a mesma. E comentei também, dica muito importante, temos muitos veículos da Nissan com motores Renault. Atenção a isso. Então, Livina, Nissan Livina,
Nissan March, né? Todos os veículos que têm a motorização Renault, que são os motores 1.6, você vai ter peças idênticas à linha Renault. Tá? Então, sempre compare antes, confira antes, tá? Por que a dica? Porque o preço, né, das peças na Nissan é assim, geralmente 80% mais caro, 100% mais caro, ou pelo menos 50% mais caro. E na linha Renault, por ser uma montadora já com um tempo maior de Brasil, é bem mais barato. Nada que seja tão atrativo os valores de peças, mas é bem mais barato se comparado ao preço da Nissan. Tá? Então fica aí a dica. Principalmente lambdas, tá, pessoal? Principalmente. Temos aí no Brasil grandes fabricantes, grandes fornecedores de sensor de oxigênio, né, a sonda lambda, e você pode aplicar tranquilamente marcas nacionais sem qualquer tipo de problema. Já usei demais nessa linha de carros, tá? Vale a pena. E o sensor da água também falamos na aula passada. Bom, na aula de hoje, sensor parte 4, ó, está recheada a aula, hein? Detonação, posição do pedal do acelerador e borboleta. Então, serão 3 informações. De cara, ó, um detalhe importante. Cuidado com o sensor de detonação. Estou cansado de ver o pessoal ir testar e pensa que o interruptor da luz do óleo é o sensor de detonação. Hein? Cuidado. Vamos mostrar já já a peça lá no lugar. Cuidado, hein? Então, às vezes ela é meio gordinha, tal. Parece o detonação. É a cebolinha do óleo. É o interruptor da luz do óleo do motor. Né? O detonação fica perto do motor de arranque, no meio do bloco. Ok? Vamos lá. Telinha de introdução para vocês, portanto. Neste último encontro sobre os sinais de entrada, fecharemos com as informações da borboleta, do pedal do acelerador e da detonação do motor. Concordo comigo que esses 3 sinais são sinais complementares para o mapeamento da injeção. Não são sinais fundamentais. Poxa vida, Escopino, como que vai abrir a borboleta se não tem um sinal do sensor de pedal? Claro, é verdade. Mas ele não é, tá, um sinal assim extremamente necessário. Ele é um sinal considerado complementar. Mesmo porque, se perder o sinal de pedal do acelerador, o módulo vai abrir ligeiramente o corpo, para poder manobrar o carro, chegar no local com segurança e por aí vai. Existe sempre a estratégia, né, da borboleta ficar levemente aberta. Ok? Então vamos lá ao Sandero, ao Logan. Participem da aula, né? Está aí na telinha de vocês o veículo e agora a nossa diagramação inicial. Vamos lá. Vamos ver que todos os sinais de entrada agora estão com asterisco, né? Porque ou já foram abordados ou será na aula de hoje. Vamos lá. No centro a ECU Siemens 3134 e à esquerda na telinha de vocês todos os sinais de entrada. Ó. MAP, rotação em PMS, temperatura do motor. Lambdas, temperatura do ar, VSS e na aula de hoje, detonação, posição do pedal e posição da borboleta aceleradora. Hoje, fechamos os sinais de entrada. Todas as informações que chegam até a ECU. E a ECU é o que, pessoal? É uma espécie de calculador, processador. Vai receber essas informações e adequar, ó, todos esses carinhas aí da direita. Todos os atuadores do sistema. Tá? Vamos lá aos detalhes. Os sensores de pedal do acelerador e da posição do pedal são sempre duplos. Mas
com diferenças importantes para a interpretação da ECU e assim teremos um controle do corpo eletrônico. Então é assim, o sensor do pedal, ele é duplo. O sensor de borboleta também é duplo. Tá? Por que é duplo esses dois sinais? Para não ter erro, não ter falha. Não se pode perder esses valores. E tem que sempre comparar uma pista com a outra. Tá? Por quê? Imaginem bem, quando o carro tinha cabo de acelerador, o que poderia acontecer nos raros casos que quebrava o cabo do acelerador? Perdia o pedal. Ah, mas você podia ir lá e amarrar um arame ou calçar a borboleta, conseguir andar com o carro. Aqui já é mais complicado. Não existe ligação mecânica entre o pedal e a borboleta. Então, essa comunicação entre o pedal e o corpo eletrônico passa pela ECU, obrigatoriamente. E ela faz a adequação. Ela faz esse mapeamento. Pedal, módulo, atua o corpo de borboleta. E claro, o sinal de borboleta é fundamental para isso. Tá? Por falar em borboleta, olhem aí na telinha do motor do Sandero 1.6 8 válvulas, a localização, né? De quem? Quem está ali logo abaixo do filtro de ar? O sensor TPS, ou de posição da borboleta do corpo eletrônico. Está fixo diretamente no corpo TBI, fixo no próprio coletor de admissão. Assim, qualquer movimento do eixo da borboleta é transmitido ao sensor mecanicamente. E o sensor, eletronicamente, manda um sinal para o módulo. Então, pessoal, o TPS está ligado como ao eixo? Forma mecânica. Movimentou a borboleta, movimento TPS. Ah, ele é duplo, legal, ele é duplo. Vamos ver já já como que ele é. Mas é mecânico o movimento. O contato é mecânico. Mexeu no eixo, mexe no sensor. Para mexer no eixo, teremos que ter o atuador de marcha lenta. Que vamos falar mais adiante, né, nas demais aulas sobre atuadores. Tá? Quando o atuador movimenta o eixo, o TPS já manda o sinal para o módulo. E vai sendo monitorado. Não é um sinal e para. É o quê? Um sinal contínuo. Fica o tempo todo adequando. Tá? Então, o sensor TPS, ele serve como um feedback, como um retorno da informação para o módulo. Tá? Vamos ver a peça então. Eis aí a tampa do sensor TPS. Espera aí, Scopino. Essa lateral aí não é o corpo eletrônico? É? Pois bem. E cadê o TPS? Está aí dentro. É peça única. Faz parte do corpo eletrônico, pessoal. Não é uma peça separada, para trocar separada, como é em alguns sistemas, né? Da Meriva, da Doblô, sistemas Delphi, alguns sistemas Bosch. É peça única. Só uma peça aí. Tá? O TPS está, portanto, aí dentro dessa tampa do corpo eletrônico. Tem a função de informar a ECU a posição do eixo da borboleta em suas diversas condições. Tenham sempre em mente que não há batente, ou seja, sempre temos a borboleta na posição aberta em algum ângulo. Parem para pensar nesse texto, pessoal. Senão fica muito fácil pensar em borboleta. Ah, a borboleta tem ela fechada e ela aberta, acabou. Não. Não é assim. Por quê? Esse corpo de borboleta tem motor de passo? Não. Tem um atuador de marcha lenta, tipo desvio de ar? Não. Não tem. Como que é feito o controle de lenta, então? Pela passagem do ar entre a borboleta e o corpo. Até em lenta. Ou seja, não existe, pessoal, um sinal de batente da borboleta. Porque sempre ela já está um pouquinho aberta. Porque se ela fecha totalmente,
o que acontece com o motor? Morre. Apaga. Porque vai entrar ar por onde? Não tem. Todo o controle de ar é pela borboleta. Não tem um desvio de ar. Estão lembrados da expressão bypass ou bypass, né? Que é a passagem de ar? Não tem. É tudo feito pela borboleta. Então, o TPS é mais complexo do que parece. Porque tem que iniciar a contagem depois de certa abertura desse eixo, tá? Falar então da função dele, como que ele transforma, né? Olha aí, ó, o corpo eletrônico desse Sandero 1.6. Então vem no corpo eletrônico, fixo diretamente no suporte de metal, em cima do coletor de admissão, tá? E aqui do lado de dentro temos um conector de 6 fios, né? Um chicotezinho de 6 fios, e ele preso diretamente no coletor. É peça única. Até mesmo a tampa lateral, pessoal, ó, é única. Não dá nem para tirar a tampa lateral, a não ser quebrando ela, né? Então, é uma peça única. Juntando um sensor de borboleta duplo, vamos ver já já, e o atuador de marcha lenta, tá? E pode ver, ó, não tem desvio de ar. E aproveitando essa foto, pessoal, olhem bem ali entre a borboleta e o corpo. Olhem bem na foto mesmo, ó. É possível vocês notarem que a borboleta está levemente aberta? É possível. Dá para enxergar isso? Dá, não dá? Ó? Vocês estão vendo? Ó? A borboleta não está com um brilho completo entre ela e o corpo. Dá para ver ali uma faixinha escura, né? Por quê? Essa foto eu tirei com o motor desligado. Nesse momento, o corpo eletrônico está desenergizado, não tem energia nenhuma. Por emergência, a estratégia de emergência, a mola deixa levemente a borboleta aberta. E é assim que ela fica, pessoal, em caso de emergência. Ou seja, em recovery, né? Deu uma pane, parou a leitura da borboleta ou do pedal, o que o corpo vai fazer? Vai ficar assim, ó, levemente aberto. Ou então eu vou lá e desconecto o corpo. Como que ele fica? Desse jeito, ó, levemente aberto. Porque o motor vai ficar acelerado quase no 2.000 giros, quase 2.000 rotações. Dá para manobrar o carro na embreagem, só assim. Lógico, não dá para andar, viajar com o carro, mas para manobras curtas, em casos de emergência, positivo. É possível. Viram então aí a pequena entrada de ar que nós temos? Muito bem. Vamos lá falar sobre a função então. Como a ECU controla o atuador de lenta, que também é o mesmo corpo de borboleta, esses sinais de TPS servem como indicador de passagem do ar e se o atuador está abrindo a borboleta na posição pedida. Então temos uma dupla interpretação. Primeiro, quando o módulo comanda a abertura do eixo pelo atuador, o sensor TPS está informando, né? Está abrindo em tantos graus, ficou em tantos graus, fechou em tantos graus, né? E também pela posição da borboleta, você sabe o quê? Quanto de ar está entrando no motor. A passagem de ar, caros alunos aqui do MEC, é fundamental. Quanto mais ar entra no motor, mais combustível tem que ser injetado. Ah, mas o carro tem o sensor MAP, sensor de temperatura do ar. Concordo que o Sandero, né, o Logan aqui tem temperatura do ar, tem MAP. Até são separadas as peças, né, vocês já viram, né? Concordo. Porém, a passagem do ar pela borboleta é fundamental. Então, é mais uma informação para melhorar ainda mais o mapeamento da mistura ar e combustível. Ar e gasolina, ar e álcool. Qualquer proporção entre eles, tá?
Funcionamento. Vamos lá. Tá vendo aí no filtro de ar, ó? É pequeno esse corpo de borboleta, né? Olha o tamanho do elemento, né? Da carcaça do filtro de ar, pessoal. É grande, né? Olha o tamanho da borboleta, né? O diâmetro de passagem do ar é bem pequena, né? E olhem de novo na foto, ó. Só pela foto, conseguem enxergar que a borboleta está levemente aberta, né? Ou seja, já está na posição como se fosse para facilitar a partida e também do recovery, né? Caso dê alguma pane. Isso faz o motor pegar e funcionar a quase 2.000 giros, né? Então essa é a posição de emergência do corpo de borboleta, tá? Como que funciona então? Vamos lá. São 6 fios no conector do corpo de borboleta, mas são 4 referentes aos 2 TPS. Assim temos uma alimentação positiva e uma negativa para os 2 sensores e uma variação de resposta de 0 a 5 volts. Então, peraí, são 6 fios. Beleza, são 6 fios. Desses 6, pessoal, 2 são do atuador. Ou seja, são da peça que o módulo vai comandar para abrir a borboleta para um lado ou para o outro, né? É um motor de corrente contínua. Então o módulo manda positivo e negativo por um fio, né? Ou inverte. Positivo e negativo, inverte para negativo positivo. Depois positivo e negativo, negativo positivo. Ele trabalha invertendo isso para poder ter a medição mais precisa. Tá? Então de 6 fios, 2 esquecem. 2 são do motor, do atuador da marcha lenta. Os demais são de quem? Desse cara aí, do sensor de TPS duplo. Espera aí, só 4 fios, 2 são do atuador, né, de 6. 2 são do atuador, sobraram 4. Espera aí, esse sensor duplo, ele não é aquele tipo de sensor duplo perfeito. Não, ele é o tipo de sensor duplo compartilhado. Vamos ver? Ele é um sensor duplo compartilhado. Vamos lá ver, ó. Olhem aí na tela de vocês, ó. Olha o corpo de borboleta aí brilhando, brilhando, né, ó. E ali os 6 fios, né, ligados ao conector do corpo. Vamos a eles? Claro, né, ó. 6 fios, ó. Claro, vai do pino 1 ao pino 6. Espera aí, Scopino. Cadê o 3 e o 5? Faltaram, né? Estão vendo aí, ó, o 3 e o 5? Cadê eles? Faltaram. Porque o pino 3 e o pino 5 são do atuador de marcha lenta. Para movimentar o corpo de um lado para o outro, né? O motor de corrente contínua lá do corpo que movimenta o eixo. Beleza? Bom. Então tem aí os 4 pinos. 1, 2, 4 e 6. Pino 1 está ligado ao pino 17 do módulo. É a resposta 1 do sensor. Pino 2, ligado ao pino 7, é o positivo 5 volts. Para os 2 sensores. Pino 4 está ligado ao pino 13 do módulo. É a resposta do sensor 2. Pino 6 está ligado ao pino 82 do módulo, é o aterramento para os 2 sensores. Então, essa característica é muito comum em corpo de borboleta. Você tem 6 fios. 2 estão fora, são do atuador de lenta. Sobraram 4. Desses 4, 2 são respostas. Obviamente, um é positivo e o outro é negativo. Acabou. É só saber como que é feita essa resposta. Se segue toda, né, uma fórmula específica ou se é de qualquer jeito. Então, temos que saber como que é a resposta, como que é essa variação de resposta para a unidade de controle eletrônico. Tá? Por falar em variação, vamos lá, ó. A pista 1 do sensor de borboleta varia da posição fechada
de 1 volt, a posição totalmente aberta, 4 volts. Já a pista 2, ela é quase que inversamente proporcional, tem pequena diferença. A pista 2 do sensor varia ao contrário, ó, de 3,9 a cerca de 1 volt. Então, a pista 1 ela vai na crescente, a pista 2 vai na decrescente. Então temos uma variação entre as pistas, uma variação bem gritante, né? É muita diferença, né, pessoal? Uma varia de 1 a 4, o outro de 4 a 1, né? Modo de dizer, arredondando aí os valores, né? Basicamente isso. Agora, uma coisa é certa. Para se medir exatamente essa pista do sensor, aí tem que entrar na jogada um osciloscópio. Você medir realmente e saber como que está a resistência da pista, se não tem nada fora, nada errado ou coisas do gênero, tá? Bom, telinha de vocês, painel de instrumentos aqui do Renault, né? Mostrando aí todas as lâmpadas de anomalia, etc. E vamos a mais uma dica, né? Vamos lá. Ao ser ligada a ignição, já temos um controle automático do corpo para esse gravar sua posição inicial. Assim, é sempre feito um aprendizado inicial. Quando limpamos o TBI, é importante fazer a adaptação. Então, assim, temos o quê? Né? A ignição já tem um controle. Ligou a ignição, você já ouve o corpo funcionar. Zzz, tec, e volta. Isso já é um aprendizado. Já é um aprendizado que o módulo entende para saber aonde que é o batente. Não tem batente, mas qual é a posição da borboleta a seguir e não parar mais de mapear. Também tem o contrário. O extremo também fica limitado. Se querer pisar demais, correr demais, tudo isso também é limitado. Então, tem que saber medir e pesar todos esses detalhes. Belezinha? Então vamos ao nosso intervalo de aula e volto na sequência para falar agora sobre sensor do pedal do acelerador. Até já! Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da AJE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da AJE para você. A dica de hoje é sobre o lançamento da nova tampa de válvulas do Chevrolet Vectra e Astra 2.0 16 válvulas. A dica principal dessa tampa é sobre o aperto, a sequência de aperto dos parafusos, que segue a mesma sequência de aperto dos parafusos do cabeçote do motor. O que acontece se você apertar na sequência inversa ou fora de torque, ela pode vir a empenar por causa do aquecimento do motor, vindo a causar vazamentos na junta. Se você, na primeira montagem, seguir essa sequência de aperto, você poderá estar eliminando problemas futuros de vazamento na junta. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE. Muito bem, vamos lá ao nosso segundo tempo da aula. Perguntinhas chegando, né? É importante, ó. O Magno Bertoldi mandou algumas perguntas. Leandro Calegaro também, né? O quanto é importante a participação de vocês para auxiliar, né? Afinal de contas, o plantão de dúvidas é aqui ao vivo, né? É aqui e agora. E a dúvida que você tem pode ser a dúvida de alguém do outro lado do país, né? Ou do planeta. E aí, começamos o quê? Um auxiliar o outro em aumentar o conhecimento, em tirar as dúvidas e tornar a aula mais completa, tá? Então, realmente, podem enviar a pergunta, enviem suas dúvidas, participem da aula, né?
é a forma que nós temos de deixar a aula mais e mais, né, atrativa e interessante para todos vocês. Beleza? Bom, depois que eu falei no primeiro tempo da aula sobre o sensor de posição da borboleta aceleradora, vamos agora falar sobre um outro sensor. Sensor de posição do pedal do acelerador. Tá? Ele é muito parecido em termos de funcionamento. Tem um positivo, um negativo e um cursor. Esse cursor, pessoal, é como se fosse a agulha, né, das vitrolas. É ali que vai ter a transformação, né, do movimento em cima de uma pista resistiva e uma alteração do valor, seja em resistência, seja em volts, em tensão elétrica. Tá? Então esse cursor, pense sempre que é uma espécie de agulha, né, no meio da pista resistiva. Tá? Bom, pedal do acelerador. Estão vendo aí a peça, uma telinha de vocês? Vamos lá abordar este tema. É um importante sensor. Onde está o pedal do acelerador? Obviamente, né, localizado dentro do veículo, junto do pedal do acelerador. Na verdade, ele é o próprio pedal em si. É uma peça única com a pedaleira. Então, assim, não tem o sensor do pedal. Ele é o pedal. Não tem a pedaleira e o sensor. É o pedal. Ou seja, é uma peça única. Claro, você acaba encarecendo na hora de uma troca, né? Fica uma peça muito cara para manutenção, né? É absurdo o preço de uma peça dessas. Mas fazer o quê? É o projeto, é a montadora, né? É o sistemista que fez assim. Então é uma peça única. Desde um sensor duplo do pedal do acelerador, um potenciômetro, como suporte, mola de retorno, corpo, pedaleira, fixação e por aí vai, né? Eles formam uma peça única apenas, tá? Olha aí, uma outra telinha da peça, tá? Estão vendo, pessoal? Até a mola faz parte dessa peça. Ou seja, se pegar esse corpo aí do sensor de pedal e acionar, você consegue acionar, vencendo a pressão da mola. Ou seja, é um potenciômetro que informa diretamente para o módulo a posição do pedal do acelerador. Que, resumidamente falando, é o que? A intenção do usuário, a intenção do motorista. Quanto mais ele pisa, mais ele quer andar. Quanto menos ele pisa, menos ele quer andar. Quanto mais ele pisa, mais aberta estará a borboleta. Mais giro estará o motor. Quanto menos você pisa, menos estará aberto a borboleta. Menos rotação em velocidade você estará. Economia, a mesma coisa, né? Quanto mais se pisa, mais combustível vai ser injetado. Menos econômico for o carro. Quanto mais você alivia o pé aqui em cima, só na casquinha, mais economia de combustível você faz. Porque será injetado menos combustível. E por aí vai. Tá? Então esse é o princípio bem básico de funcionamento desse sensor de posição da borboleta aceleradora. Funcionamento. O que é o sensor do pedal do acelerador? É um potenciômetro rotativo, que através da variação da posição de um cursor em uma pista alimentada com positivo de um lado, negativo do outro, teremos uma variação de tensão. Porém, ele é um sensor duplo completo. Bom, então primeiro, temos o quê? Um cursor em uma pista alimentada de um lado positivo e do outro lado negativo. Obviamente, se recebe 5 volts negativo, qual vai ser a variação do sinal? Entre 0 e 5 volts. Não pode ser 12, né? Se o módulo manda 5, o máximo que você de resposta é 5. Né? Não dá para ser diferente disso. Entendam sempre assim. Tá? Não é possível ser diferente. Não dá para inventar a roda. Se o módulo manda aterramento negativo e manda 5 volts, não pode dar uma resposta de menos 2 volts. Não.
Ele é um potenciômetro, né? Ele é uma resistência que vai ter um cursor. A variação vai ser entre 0 e 5. E ponto final, tá? Agora, tem um detalhe importante. Temos 6 fios nesse sensor. 6. Aí entra grandes defeitos relacionados a mau contato, muito comum, tá? Há problemas de infiltração de água nesse conector e por aí vai. Mas há solução, né? Dá para medir tudo isso. Dá para testar todo esse conjunto de pinos. São quantos pinos? 6. Olha essa telinha para vocês, que legal, ó. 6 pinos. Vamos lá. Pino 1 está ligado ao 87 do módulo, é a resposta do sensor 1. Pino 2 é aterramento do sensor 2. Pino 3, resposta do sensor 2, está ligado ao 14. Pino 4, positivo do 2. Pino 5, está ligado ao 71, positivo do 1. Pino 6, aterramento do 1. Para tudo e olhem, pessoal. Nós temos 2 sensores alimentados de forma isolada. Ó, o sensor 1 tem o negativo no pino 6, o positivo no pino 5 e a resposta no pino 1. O sensor 2 tem o positivo no 6, o aterramento no 2 e a resposta no 3. Ou seja, pinos 1 e 3 são as respostas que voltam para o módulo. Bom, de qualquer forma, temos que saber o quê? Dá para medir isso? Dá para medir isso. Vejam lá, ó. Pista 1, né, o sensor 1, tem uma variação de 0,7 a 3,6 volts. Ou seja, pedal em descanso. Ninguém pisando no acelerador. Aí tem uma variação de 0,7 a 3,6 volts. Já a pista 2 vai ter a variação de 0,4 a 1,8 volts. Uma variação pequena, né? Bem mais curta. Bom, são informações importantes para adequar o mapeamento. Tá? Entender o que é um duplo perfeito? Ó, são 2 respostas. Cada resposta tem o seu positivo e negativo. O outro, positivo e negativo. E por aí vai. E o módulo diferencia um pelo outro. Através do que? Através da variação do sinal de resposta. Consegue-se assim separar o sensor 1 do sensor 2. Facilmente. Tá? Entender aí os 6 pinos. Valor de resposta da pista 1. Valor de resposta da pista 2. Pois bem, porque o sensor de pedal do acelerador, pessoal, raramente se troca. Muito difícil. Agora, mau contato em seu conector, aí ó, é bem comum, tá? Já é um problema que acontece com frequência bem razoável. Posso testar esse sensor? Posso. Com o voltímetro, com o scanner, olhando lá, né, na tela o funcionamento do scanner. Basicamente isso, né? Agora, os testes práticos, efetivos, pessoal, para saber se está ou não medindo certinho, aí com o osciloscópio. Ou seja, eu tenho que colocar no gráfico esse sinal elétrico. Aí eu consigo, né, realmente fazer uma leitura mais a fundo do sinal do sensor. Agora, uma coisa importante. Viram a pista 1 e pista 2? A variação não é igual. São variações bem distintas. A pista 1 começa com 0,7, termina com 3,6. A pista 2 começa mais baixo, 0,4, mas termina bem mais baixo, 1,8. Ok? Então, as ligações desse sensor de posição do pedal do acelerador dentro do carro. Tá? Lembrando que ali, mau contato é o que não vai faltar. Tá? Bom, vamos mudar de tema. Detonação. Bom, detonação, pessoal, sempre está associado ao quê? Ignição, obviamente. Olhem bem esse sensor. Ele tem uma rosca
né, encaixado numa rosca. Ele tem o quê? Né? Tem conector elétrico, tá? E ele é bem robusto. Tipo assim, né? Não é para mexer em mim. Ele é bem robusto. Bom, nem tanto, né? Nem tanto. Agora, a curiosidade é que ele tem 2 fios, tá? Tem sempre 2 terminais elétricos, tá? Vamos entender o porquê de ter 2 terminais. Vamos lá. Detonação. Temos neste sensor um importante sinal para o controle do sistema de ignição do carro e, mais ainda, um grande auxílio na determinação da relação AF para a gasolina nesse veículo flex. Ele gera uma tensão de até 0,5 volts. Bom, primeiro, é importante? Claro, é importante, né? A detonação é um fenômeno complicado. E combustível também é um fator complicado. Então, a detonação, ela auxilia em que situação? Auxilia na questão de adequar os avanços da ignição, para não serem exagerados, para o motor não ficar batendo pino, não ficar grilando. E quando muda de combustível, então, de álcool para gasolina? Aí é complicado, né? Aí é complicado. Quando muda de gasolina para álcool, tem menos problema, né? Por causa do álcool, que já é um antidetonante. Agora, quando muda de álcool para gasolina, a tendência do motor bater pino, é muito grande. É muito grande, tá? Então, ele é um gerador de sinal através de um cristal interno chamado piezoelétrico. Bom, vira aí, ó, que eu coloquei na telinha, que ele gera tensão de cerca de 0,5 volt. Então, dá para captar algumas vibrações. Bem poucas? Claro, são bem superficiais, mas é possível. Ele gera uma tensão de até 0,5 volt. Se quiser simular dando uma pancadinha no sensor, legal. Particularmente, como que eu testo o sensor? Deixo o motor ligado em marcha lenta, monitora a ignição para o scanner. Vou lá e bato levemente no parafuso do sensor. Quando ele atua, ele atrasa o ponto. Dá para ver que o motor dá uma queda. É possível, tá? É possível fazer um teste neste, né, tipo de situação, a detonação. E lembre-se que é 0,5 volt. É bem baixinho o valor, tá? Bem simples. Bom, o detonação tá aí na telinha de vocês, ó, dá para ver a peça, né? Ela tem um plástico com sextavado, isso que é curioso. Temos ela, né, em relação, tá, a outros componentes. Temos ela em si e ela em conjunto. É verdade, né? Dá para medir a detonação? Dá para ver valores dele? Também é possível. Bom, primeiro, onde ele fica lá no carro? Lado do motor de partida, a parte posterior do motor, em sua lateral, perto do motor de arranque, no centro ali, temos o sensor de detonação. Por que no centro? Porque ele tem que captar a vibração, né, dos 4 cilindros. 1, 3, 4, 2. Tá? Captou, faz a adequação de mapeamento, para não ter erro. O mapeamento da ignição, pessoal, tem que ser perfeito. E esse sensor, o TPS, que nós vimos antes, o pedal do acelerador, e agora o detonação, cada um tem uma função estratégica. O detonação, ele é praticamente exclusivo para adequar quantidade de gasolina. Praticamente. Você vê tudo por ali. O detonação adequa essa mistura. Porque a onda vai ser avaliada de acordo com, né, a variação dos cristais. E aí temos a geração desses sinais. E também a adequação do ponto. Então é assim, o sensor deu sinal, o módulo atrasa o ponto. Deu sinal, atrasa o ponto. Deu sinal, atrasa o ponto. Parou de dar o sinal, começa a adiantar. E fica nisso, ó, vai e volta, ou seja, vai adiantando, vai atrasando, vai adiantando, vai atrasando os avanços da ignição.
para se achar o quê? O que é necessário. O melhor mapeamento do sistema de ignição. Tá? Valores. Dá para medir o sensor de detonação? Em volts é meio complicado, já é mais ou menos meio volt, né? Mas quando? Quando ocorre a detonação, que é mais difícil de identificar, né? Valores. São apenas 2 pinos, então lembrem-se, hein? Esse detonação tem 2 fios. Pino 1 está ligado ao terminal 12, é o sinal de resposta. Pino 2 está ligado ao aterramento. Temos ainda a ligação do terminal 19, né, da ECU em forma de malha de aterramento, tá? Do chicote do sensor. Então vem no módulo mais um fio, né, para aterrar o sensor, para não ter problema de falha externa interferir no mapeamento. Lembrem-se, pessoal, o sinal de detonação, ele é um sinal ativo. Ele é um sinal gerado. Ok? Gravem bem isso. Aí no centro para vocês, ela, né, a ECU deste veículo, a unidade de controle eletrônico, e vamos a mais uma dica. Vamos lá. O sensor de detonação pode sofrer interferências de campo magnético ou ruídos metálicos próximos ao mesmo. Por gerar um sinal de baixa impedância, seu chicote possui aterramento. Então tem que fazer o quê? Sempre fazer, né, checagens. Sempre observar para não se ter erros. Na parte mecânica, pessoal, é a mesma coisa. Sempre tem que ser checado para não ter erros. Tá? Então, passada a dica para vocês, vamos ao nosso plantão de dúvidas. Há muita substituição do sensor do pedal do acelerador? Troca bastante pedal esse carro. E aí? Será que troca bastante ou mais ou menos? Vamos lá. Vamos à resposta. Não, né? São raros os casos, mas ocorre com muita falha de mau contato nos conectores. Então atenção que o sensor de pedal raramente tem problema, mas é possível verificar outros comandos. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, as perguntinhas já estão chegando. Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu MEC. Olá, reparadores. Sou o técnico Alberto, da empresa MT Thompson, e hoje a MT traz mais uma dica para vocês. Dicas de hoje, válvula termostática linha GM. Novas aplicações e novas atualizações. Na linha GM, há vários modelos de válvula termostática diferentes. Um modelo, 22192, possui um bypass. Há outros modelos que não possuem o bypass. Há o refil com essa vulcanização na flange, e assim como não tem vulcanização nessa flange. No momento da aplicação, para não errar, utilize sempre nosso catálogo linha completa. Espero ter ajudado com as dicas da MT Thompson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado. Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui no seu MEC. Leandro Calegaro Gordilho perguntou: olá, professor, boa noite. Em caso de falhas na pista 2 do sensor, haverá perda de aceleração? Não. Por isso que são duas pistas. Uma substitui o valor da outra. É para isso. Ou seja, são sinais, são respostas distintas. Então, tivesse do que? Um sinal reserva, pessoal. Falhou um, o outro já está lá. Não precisa nem entrar em ação. Ele já está funcionando. Tá? Magno Bertoldi: professor, se o sensor TPS apresentar falha na pista, o motor vai falhar ou vai funcionar normalmente?
Bom, é a mesma situação. Né? Uma pista com valor fora do padrão vai pela outra seguir. Agora, se estiver mentindo, aí o problema já é mais sério. Né? Quando ele mente um sinal, já é outro risco. Né? Do modo de entender que é verdade e continuar. Né? Então, isso é um pouquinho mais complicado. Eduardo Pereira, esse corpo de borboleta perde a referência quando a bateria está fraca, ou se retira a bateria, ou troca o módulo, e é preciso fazer o ajuste de posição? Não. Só o fato de desligar e ligar a bateria, não. O que vai perder ajuste é só a parte de sincronismo, tá? Mas com scanner é possível, ou rodando com carro também é possível fazer essa adaptação, tá? Lembrem-se, há parâmetros autoadaptativos no carro que o módulo faz sozinho. Não precisa nem de scanner. Ele dá a sequência sozinho. Tá? Então, não se preocupe muito com essa questão. O sistema se autoadapta. Ou seja, ele corrige e dá sequência, independente do estado de carga da bateria. Claro, quando perde a carga da bateria, né, ou arriou, tirou para colocar outra, se perde a referência inicial. Isso não tenha dúvida. Mas o processo de adaptação é tudo tão rápido, pessoal, que nem dá tempo. Tá? Magno Bertoldi perguntou, professor, é confiável medir a resistência do pedal do acelerador? Dizer que eu nem pus o valor de resistência para vocês, né? Não, não é tão confiável. Melhor medir a resposta, tá? Diretamente. Por quê? Porque não é tão confiável fazer essa medição diretamente, tá? Então, o ideal é medir a resposta em volts. E, de preferência, usando o osciloscópio. Você tem uma vantagem extra a mais na hora dos testes, tá? Facilita bastante. Ó, Magno Bertoldi fez uma pergunta aqui muito importante. Professor, o sensor de detonação desse carro também possui um torque específico ou não? Possui. Então, pessoal, toda parte de sensor de detonação não usa arruela, tá? E tem torque específico. A maioria, disparadamente, né, sensores de detonação, eles estão parafusados no bloco do motor. Aonde? Entre os cilindros 2 e 3, que é no meio do motor. Né? Não vai estar parafusado no primeiro cilindro ou no quarto. Tem que estar entre o 2 e 3, que é o meio do motor. E ele está numa posição alta. Ele não vai estar na direção do virabrequim. Daí a ideia, né, para não confundir detonação com cebolinha do óleo, né, com o interruptor da luz do óleo, tá? Cuidado com isso. Então, a detonação está onde? Entre o 2 e 3 e numa direção alta do bloco, quase no cabeçote. Não está no cabeçote, mas está no bloco lá em cima. Por quê? Ele tem que estar próximo à combustão. No momento onde explode, tem a combustão dentro do cilindro. É ali que ele vai vibrar e enviar um sinal elétrico gerado por ele quando ocorre a detonação. Tá? Agora, o aperto dele é importante. Por quê? Se deixar folgado, teremos interferência. Se apertar demais, criaremos uma interferência. Como que eu aperto, então, sensor de detonação? Se ele estiver no bloco, como é a grande maioria, 20 Nm ou 2 kg. Tá? 20 Nm ou 2 kg se aperta, né, todos esses tipos de, né, sensores. Agora, quando ele está no cabeçote, que é raro, né, mais alguns mili, mais antigo, né? Quando ele está no cabeçote, aí o torque de aperto é 0,8 Nm, que vai dar 8 kg, tá? Então você tem 20 Nm, tá? Ou 2 kg, 0,8 kg, corrigindo, ou
8 Nm. Tá? Então é 20 ou é 8. No cabeçote é 8. No bloco é 20, que é a grande maioria. Tá? Então, 20 Nm ou 2 kg, ou 8 Nm, 0,8 kg. Não dá nem 1 kg de aperto, tá? Quando é no cabeçote. Mas é raro. A maioria está no bloco do motor. Tá? O sensor em si, pessoal, raramente dá problema. Muito difícil estragar o sensor de detonação. É raro trocar, pessoal. Muito difícil. E não se esqueçam que ele é um sinal baixo. Ele dá uma impedância de sinal de até meio volt, muito baixo, né? Ou seja, o aterramento tem que estar em ordem. A malha de aterramento dos fios dele também tem que estar em ordem. Então vem 2 fios do módulo, negativo e a resposta, e um fiozinho enrolado, né? Uma malha enrolada para ele não ter alteração eletromagnética. Belezinha? Vamos lá ao aluno sorteado, né? A camisa da Valclay foi Pedro Jerônimo de Lucena Silva. Pedro Jerônimo, parabéns! A equipe UMEC, né? A área promocional da UMEC, entrará em contato com você para acertar os detalhes da entrega do seu prêmio para a Copa do Mundo, ok? Já tem camisa garantida já, hein? Pedro Jerônimo. Vamos lá fazer mais uma vez o agradecimento a todos vocês por participarem de mais uma aula técnica aqui no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. E semana que vem aqueceremos os motores já com atuadores. Ou seja, veremos Sandero e Logan, toda a parte de atuadores, iniciando aí ou com a ignição, ou com os injetores, depois passando pelo canister, partida frio, comando do ar-condicionado, comando do ventilador e por aí vai. Ou seja, começaremos a ver os sinais de saída do módulo. O que vimos até hoje é o quê? Os sinais que mandam informação para o módulo, e o módulo, como um bom processador, processa. E aí ele vai comandar, através desses sinais de entrada, comandar os atuadores. São os comandos de saída do veículo. Belezinha? Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.